te amo. Fala galera, estamos aqui em mais um podcast, o Plano B. E hoje é muito importante essa presença, porque a gente está com a ilustríssima presença do nosso apóstolo, nosso reverendo Rodrigo Teixeira. Ele teve uma viagem longa, veio de Angra para poder prestigiar nosso bate-papo. Tudo bom, Rodrigão? Olha que saudade. Caramba, para mim é um prazer, maravilha, né? É mais do que um amigo. Rodrigão, a gente já se conhece há muitos família, anos. né? Família. E a gente queria que você se apresentasse para o nosso telespectadores, aquele que acompanha o nosso canal no YouTube, nossas plataformas digitais. O senhor se apresentar para essa galera aí sobre o seu trabalho. Graças e paz a todos. Satisfação enorme, tá? E Toda fiquei nossa. muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Plano B, né? Nossa, isso é muito maravilhoso, essa frase, Plano B. Que é o renascimento de algo que não deu certo, né? Tem algo preparado para não ficar na desistência, executamos o plano B. E eu tenho vários planos B na minha vida. Que já executei, estou executando no momento, porque o plano A houve interferências e na nossa vida temos muitas interferências em vários momentos, mas não podemos desistir. E antes de começar qualquer projeto de edificação, de algo que a gente quer na nossa vida, nós temos que ter o plano B. Então, estou muito feliz de estar aqui no podcast com o plano B. Eu quero desejar desde já uma graça maravilhosa da paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo, para todos que estão aqui conosco, nas redes sociais que nos acompanham, onde nós vamos falar nesse podcast, o Plano B. Sim. O papo que rola por aí, que o senhor, além de ser bacharel em teologia, advogado, dono de uma instituição maravilhosa, o senhor também é repórter também, o senhor tem visitado algumas aldeias, algumas tribos, ou seja, indígenas. E eu queria saber um pouquinho da tua experiência, o que o senhor presenciou lá que te marcou nessa reportagem que o senhor fez aí pelo nosso Brasil afora, colocar algum tópico, alguma coisa que te marcou e que te impactou. Disseste bem, Marquinhos. Sou doutor, pesquisador em História, formado, doutor, bacharel em Direito, psicanalista clínico, bacharel em Teologia. E nós temos, assim, nossa filantropia, muitos trabalhos, né, acerca dessa cultura que hoje envolve o nosso país. 2020, a pandemia, eu fiz algumas visitações em algumas aldeias indígenas, Sangradouro, lá também os Pataxós, algumas aldeias dos povos originários Guarani, porque eles não tinham álcool não tinham álcool em gel e não tinham também máscara. E assim, conforme estava muito trabalhoso a questão da pandemia com relação às pessoas em todos os estados, todo mundo, nós tivemos uma trabalheira para poder assim levar isso para eles. Entendemos que o governo também, na época era o governo Bolsonaro, teve muito trabalho para poder levar isso para eles, e eu fui para poder ver essa demanda e eu fiquei muito debilitado emocionalmente, muito debilitado também fisicamente, porque não tinha ônibus funcionando, aeroportos estavam fechados. E como nós conseguimos visitar essas aldeias? Atravessando na cara e na coragem, com um C3, um C3 que já estava bem batido. Sim. E nós fomos indo, um amigo, um missionário, né, o Vasco, fomos indo visitando aldeias por aí, e tinha aldeias que foram difíceis de entrar. Eles estavam muito bem bravos conforme a situação de não terem assistência, tanto de governo quanto dos órgãos, porque estava tudo muito limitado, não tinha assim, uma certeza de vacina, não tinha uma certeza assim, de material. O material também estava sendo escasso, porque estava sendo muito bem investigado para poder esse material chegar, tinha um controle muito grande da Anvisa. Então, assim, eu presenciei coisas que eu fiquei entristecido, porque nós não podíamos ajudar.
E o que eu levei também era muito pouco. Então, visitei índios morrendo, índios com a Covid bem debilitada, processo bem já sufocado da pandemia que tinha se instalado, né? E nós fomos o país que mais sofreu com isso. Não sei se vocês sabem, nós tivemos aí quase 700 mil mortes por Covid. No planeta, nós somos o país que mais tivemos mortes por Covid. Então, assim, a preocupação com os povos originários foi muito grande. Visitei as aldeias, eu faço isso sempre, não foi só nessa época, agora ainda visito, porque eu sou filantrópico, nós temos uma instituição, que é a UFEJUSP do Brasil, e nós temos a proteção das pastas. Negro, índio, cigano, idoso, cueca, e os povos originários ali, que são os índios, mas temos ali naquela grade os caiçaras, são os antigos da terra, né? Sim. Então, assim, nós fazemos essas visitações para ajudar. E o que a gente vê de alerta, a gente emite o alerta para os órgãos públicos e ajuda essa população, que essa população ela é menos assistida. Verdade. Agora o índio está em evidência. Você me falou das aldeias que nós visitamos, os índios estão em evidências agora, mas os índios não estavam em evidências. E são povos antigos, povos que guardou a terra, que protegeu a terra, assegurou a terra que hoje nós habitamos. Então, assim, visitei aldeias e conversei com muitos pajés, muitos caciques, sabe, muitas famílias, e a perca foi muito grande. Mas nós ficamos, assim, felizes em participar, que nós levávamos roupas, sapatos, levamos, assim, muitas máscaras. Então, assim, são aldeias que nós conseguimos, assim, levar ajudas, mesmo que pouca, mas foi muito bom essa obra, porque essa obra não é só a obra do social, Marquinhos, como você faz. Sim. Nós sabemos que você tem uma instituição pesada, e socialmente falando, você é pesado nesse trabalho, vocês sabem, vocês estão aqui hoje no plano B desse podcast, vocês sabem que até para isso tem que ter um plano B. E o meu plano B foi, infelizmente, eu filmei, mostrei a situação. Na época o governo ficou bravo comigo, mas aquilo despertou, que foi dali que o governo começou a também abrir uma janela para estar indo bem rápido nesse tratamento, porque estava muito em cima da população, sim, não originária. E ali eles começaram a abranger os cuidados aos povos originários. Os olhos deles voltaram mais para esse projeto. E esse canal que o senhor faz, né, essa articulação que o senhor faz, é interessante eu te perguntar sobre isso, perguntar de onde nasceu, porque todas as suas formações hoje, de advocacia, de filósofo, e eu ia te perguntar onde nasceu essa questão do social, mas eu nem vou te perguntar porque isso nasce dentro da gente. A realidade é que o social é um dom que Deus dá para a pessoa. Verdade. Que muitas das vezes a pessoa procura vários dons e ele está lá. Está lá na Bíblia escrito assim, dom do socorro. E esse dom Deus te deu de socorrer. Né? Então é uma pergunta que eu nem vou te fazer. Mas eu gostaria de saber sobre, nessa situação de ajuda, sobre a tua instituição que tem ajudado a regularizar a terra. Como é esse trabalho, né? Como você tem se prontificado a ajudar pessoas que não são donas da sua terra, aí você tem uma instituição que os legaliza, que os dá posse daquilo que eles não eram considerados como dono. Como é esse trabalho que o senhor faz de socialização, integrando a terra, a população, ao governo, enfim, dando eles o direito de ter aquilo que é um documento, eles ter direito de realmente estar no lugar que eles possam falar, isso aqui realmente é meu. Os direitos humanos têm trabalhado muito isso ao longo dos anos, mas com muita aflição no coração de conduzir até o ato final, porque antes os direitos humanos não era tão fortalecido como é hoje. Hoje nós temos um Ministério dos Direitos Humanos, Cidadania, nós temos hoje uma parceria muito grande do governo
governo com os direitos humanos, em ajudar. E os direitos humanos sempre teve assim essa pasta da habitação, no sentido em que é direito de todo cidadão ter uma habitação reconhecida de fato de direito no seu nome. Os documentos, porque Sim. assim, o ser humano ele não permanece, reverendo, por muito tempo, mas ele tem família. E essa família precisa das documentações, porque a fila vai andando, o tempo ele vai andando, as pessoas elas vão saindo dos seus poderes e entrando outras pessoas. Hoje que era o pai que era dono, amanhã é o filho, e que era o filho, daqui a pouco é o neto do pai que era dono. Então assim, nós fazemos uma história de todo o apanhado de origem daquela propriedade terrena. Vamos supor, 48 hectares, de onde que eram esses 48 hectares? Era uma fazenda? Na história do Brasil, o que era aquela região? Pertencia a quem? Era um espólio imperial? E o Império designou isso para alguém na época? Isso está nos conhecimentos da Biblioteca Nacional? Isso está lá no demonstrativo dos livros periódicos ali, pedagógicos da história do Brasil em algum lugar? Está no livro-tombo de algum cartório? Ou as igrejas católicas? Porque antigamente as igrejas católicas eram responsáveis de guardar as histórias da terra. Quem passou para quem, de onde que veio. E muitas das vezes as terras eram dadas aos frades, ou ali aos padres da época, os responsáveis daquelas igrejas locais, ou os jesuítas na época, para poder fazer o quê? Para eles poderem fazer registro daquilo e assim fazerem a administração, porque não existia cartório. Cartório existe hoje. Então nós fazemos a história disso tudo e buscamos as raízes, né? Sim. A raiz daquela história daquele local ali, tá? E nisso nós vamos acompanhando até chegar onde que está no momento. No momento está o quê? Uma invasão? Tá. Então nós vamos pegar esse material histórico e esse material que é assim uma gestão de passagem de um para outro, que a gente vem acompanhando, e ali nós fazemos assim o desmembramento, segundo o que está ali na história. Pertenceu à Igreja Católica e agora o cartório pegou depois da Constituição do Brasil, porque veio a fase ditadura, depois veio a fase Constituição do país. E nessa Constituição do país, os cartórios têm um direito de fazer essa administração. Sim. Mas ali está a história da terra, entendeu? A genética de quando que veio, de onde que surgiu. E a gente pega dali, e ali a gente faz uma passagem de posse, tá? Um registro de posse. Nós separamos, desmembramos, fazemos o reconhecimento de quem está ali agora, qual é a comunidade, quais são as pessoas, se há associação de moradores. Uma coisa que muitas pessoas não sabem, que a gente está sempre falando. A associação de moradores tem um poder muito grande hoje, de pegar uma localidade que não tem registro nenhum de imóveis e registrar legalmente, trabalhando a posse daquele registro, começando pela própria associação de morador. Ela vai fazer um registro ali, doando para quem está ali hoje, exaurindo do tamanho geral uma fração. A pessoa pegou lá, está com uma fração de 10 por 20. Pega esse 10 por 20, vai exaurir do bairro ali da escritura geral, dali da onde que está a área, e ali coloca a associação de moradores doando a posse e registrando dentro do documento que a posse será feita todos os procedimentos legais para que haja registro, porque a associação de morador é um órgão eleito pelo povo, assim como a Câmara de Vereadores, assim como a Prefeitura, porque hoje a Prefeitura ela quer administrar sozinha, mas não é para ela administrar sozinha. Tem muitas prefeituras que são parceiras. Sim. Que combinam com as associações de moradores, fazem reuniões, há todo um periódico, né? Mas existem prefeituras que chega lá e vai reprimir, não vai trazer assim uma conversa, uma reunião, não vai pedir um
uma prévia para poder fazer um registro, para poder explicar. Tem prefeituras que eu tenho acompanhado pelo Brasil inteiro, porque eu estou no Brasil inteiro legalizando fazendas, chácaras, e eu chego em lugares, reverendo, que as prefeituras não têm profissionais de conhecimento para poder dar poderes de fato e de direito. Na realidade, o que tem escravizado o povo é essa falta de conhecimento. Porque a própria palavra, né, o Senhor, ele fala sobre isso. Ele fala que o que liberta é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso ele não fala no âmbito religioso. Ele fala no âmbito que, se a gente tiver ignorante, a gente é escravizado. O sistema hoje, o meu líder, ele escraviza o povo. Essa é a realidade. A gente não tem nem um ensino direito. Quando a gente vê a teoria da evolução, a gente vê que, na realidade, a gente vai para a escola e eles não querem que a gente aprenda nada. Então, essa escravidão é de conhecimento. E quando o Senhor traz isso no teu âmbito de direitos, né, de direitos humanos, e o Senhor traz todo o teu conhecimento para ajudar o povo a ter uma regularização de terra, isso é fenomenal, isso é maravilhoso. Então, e nós pegamos toda essa cadeia sucessória que vai dizer aquela terra veio da onde, a origem dela. Então, essa cadeia sucessória hoje, muita coisa está no cartório, mas tem coisas que estão nas igrejas católicas, que estavam na mão de pessoas da igreja católica. Então, a gente pega aquilo ali, leva para a prefeitura. Aí explicamos, olha, isso aqui é uma terra que hoje os herdeiros dessa terra não estão mais, a terra está improdutiva. Então, por ela estar improdutiva, ela está habitada hoje porque o povo foi habitando, foi vendo que estava mato. Muitas dessas terras, Marquinhos, tem uma elevação muito grande de répteis, ratos, cobras, sabe? São aranhas. Porque quando uma terra fica improdutiva, ela não é aproveitada, e aí os rios começam a tomar conta, às vezes uma rede fluvial que saiu, arrebentou-se, foi e deu origem a, às vezes, um brejo, alguma coisa assim que tem na terra, até mesmo assim uma coisa que era na época atrás um pântano, e de repente por questões do meio ambiente isso já não é mais pântano, é uma coisa que está ali largado e tem um subsolo, e a pessoa começa a avançar, porque hoje está crescendo. Sim. Está crescendo. Uma coisa que eu falo muito, e é muito importante nós ressaltar hoje nesse podcast: nunca vão parar de morar. A habitação nunca vai parar de evoluir. A habitação sempre vai crescer. O mundo sempre vai estar evoluindo na sua habitação. Onde não tinha casa, vai passar a ter casa. Onde não existia apartamentos, vai passar a existir apartamentos. Vai crescer muito, porque a população ela está em alta evolução, ela está evoluindo. Então, essa evolução leva o nosso conhecimento a entender que nós precisamos ter um plano de habitação em todas as prefeituras ativos. Isso não estou falando só do estado do Rio de Janeiro, estou falando do Brasil inteiro. Porque eu já tive que chegar à prefeitura de Secretaria de Habitação. Olha, aqui nós não temos Secretaria de Habitação. Nós temos a Secretaria de Tributos. Mas, Marquinhos, olha, não podemos colocar tributos numa prefeitura se não tem a Secretaria de Habitação. Verdade. Porque você pega do povo o que emana do povo. Você arrecada, você tem que isso, e o poder benefício daquela arrecadação. Até te fazer uma pergunta relacionada a isso, porque é o seguinte, a gente vê no Japão hoje essa evolução, né? Hoje acho que o Japão, acho que para nós e a Índia assim, são lugares que a gente pode dizer que são super populosos. Você acha que hoje o Brasil está preparado para receber a população que hoje tem nessas cidades? A gente hoje é preparado para isso? Se o Brasil hoje tivesse a quantidade de gente que tem no Japão, que tem na Índia, em países super populosos, nós teríamos a capacidade de receber esses moradores? Nós estamos aprendendo essa evolução e estamos evoluindo, mas muito lentamente. Sim. Porque a Índia ela tem um plano de habitação tremendo. E é um dos países mais populosos, né? Populosos. Porque nós temos a China, que é muito, mas lá tem um plano de habitação muito maravilhoso.
E nós temos que ter esse plano de habitação, mas é um plano de habitação equalizado. Tá? Só tem um minuto, né? Equalizado. Como assim? Ligado nas outras secretarias. Então vamos dar uma segurada, depois eu vou voltar com ele no outro assunto. Segura aí. Então, continuando o nosso debate aqui, no caso, nosso podcast, que tá maravilhoso a nossa conversa aqui sobre habitação, sobre os povos indígenas, mas tem um papo por aí, né? O papo que rola por aí, né? Que o senhor também agora é o nosso cantor gospel, né? O senhor tá aí com um corinho pentecostal. Como é que tá essa experiência? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa gravadora, desse teu projeto novo, né? Na realidade, se o senhor colocar mais isso na sua agenda, como é que tá sendo para o senhor essa experiência desse projeto? Marquinhos, você sabe que eu vim de secular, né? Sim. Canção de mandar raps por aí, baile funk na época, sabe, a todo vapor. Só que assim, é até importante dizer isso. Antes, o funk não era o que é hoje, né? O rap não era o que é hoje, não é aceito, hoje está muito aceito. Sim. E até quero, aqui nesse podcast, mesmo sendo pastor também, né? Nós temos ali nossas igrejas, nós temos um trabalho secular, um mundo espiritual envolvente ali no secular, ali, que é pregar a palavra, resgatar. Eu tenho tentado resgatar muito dos MCs amigos, né, de outrora, de baile funk, amigos, né, da Furacão, que esteve lá com o Malboro na Afegã. Então a gente fazia parte, né, da Afegã ali, do Malboro. Então, assim, hoje a gente tem uma liberdade. Antes a gente tá fazendo ali funk, como eles têm, antigamente não tinha. Mas hoje o que está acontecendo é efeito daqueles que pagaram um preço lá atrás. Então eu quero homenagear hoje, já nesse podcast, algumas pessoas que são amigos, né? Garrincha, Julinho, Danda, Tafarel, Willy Duda, Claudinho Bochecha, pessoas antigas, né, do funk, o DJ Malboro, Rômulo Costa, sabe? Verônica, esse pessoal, sabe? Foi assim, um divisor de águas. Perfeito. E isso hoje também veio pro gospel, porque hoje nós temos funk gospel. Sim. Temos, e é importante, eu não sou contra. Por quê? Porque o Senhor, Ele mandou que nós viéssemos a louvá-lo com todos os efeitos que nós tivéssemos. Som, pífaro, tudo. cítara. Tudo. Irmão, isso tudo é hoje, os eletrônicos que tem, que antigamente não era. Mas isso tudo veio e tem pessoas que não entendem isso. E ainda que tá muito assim, olhando para frente, a gente tem que ter a mente aberta. Para quê? Para a gente poder, não um efeito desse para trazer o jovem, não é isso, a gente vai trazer pela palavra, mas entrando, sabe, assim, nesse caminho, porque esse caminho é louvável a Deus, Deus gosta de tudo que tem ciência, inteligência. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Isso, é ciência, Deus é inteligente, Deus é sábio, e a gente tem essa sabedoria de entender isso. Então assim, eu venho hoje pro secular, hoje estou no mundo gospel, e a gravadora é Fogo no Pé, Forte. Produções. Nós temos um cara conosco que o cara teve prêmio latino, o cara vendeu mais de 5 milhões de CDs, entendeu? O Bispo Edson, o Fogo no Pé, é um cara viajado. Mas já. é mesmo da divisa de fogo. Divisa de fogo, é o homem. É divisa de fogo. Verdade. Rapaz, onde a gente chega, onde a gente via, tinha que ter esse corinho. Se não tivesse esse corinho, o culto não era completo. Não era completo. O culto ficava mirrado, não entrava e já falavam que o Espírito Santo estava operando, porque é um divisor de águas, né? Não desprezando outros amigos que nós tivemos aí de Novo Rio, cara, Muro de Fogo, muitos outros aí, Thiago, Melvin, tá, mas Divisa de Fogo, cara, Pastor Jorge, Portão de Ferro, né? Mas assim, Bispo Edson e ele tem feito uma coisa muito legal.
ele acredita no projeto, ele acredita nos cantores que o Senhor leva para ele, que são revelados. Ele não pega ninguém assim. Deus tem que falar com ele, tem que revelar para ele. E às vezes a pessoa olha, não dá nada. Vem o Bispo Edson lá, garimpa aquele diamante bruto, começa a lapidar e vai lapidando. E muito maravilhoso, assim, a produção. Temos o Peterson ali, sabe? Temos a Bispa Elis, que é a esposa do Bispo Edson. Ela tem feito a parte da produção, assim, na área das fotografias, sabe? Da área das filmagens. E, assim, Marquinhos, eu estou muito feliz porque nós viemos com uma sequência de corim, mas aí você sabe que eu ia tocar um pouco no pop, porque eu vim daquilo, né? Então, quando eu vim com pop assim, ele ainda me perguntou: você quer entrar nessa área também? Aí eu falei: não, bispo, eu quero realizar essa área também. Eu vim do pop, eu vim de melody, eu vim de rap. E agora, aí gravamos alguns, ficou muito legal. E nós temos aí, eu tenho uma música com ele, é o Varão do Livramento. Que a gente quer ouvir um pedacinho, trecho, você não vai sair daqui hoje sem cantar um pedacinho pra nós. É muito maravilhoso. Vem, ó. Não tenha medo de Senaqueribe, que te humilha, te ameaça e diz: vou te matar. Deus enviou um anjo lá da glória e com certeza ele vai te livrar. E de repente abriu o céu descendo, um varão de fogo e Deus do livramento. E de repente abriu o céu descendo, um varão de fogo e Deus do livramento. Aí ele entra também, né? Que tem uma parte também muito maravilhosa. Guerreia, oh guerreia, guerreia. Aí é um mistério muito profundo, né? Muito poderoso, muito né? Muito bom. E é uma coisa que, assim, tá gravado numa sequência, mas na explosão da igreja, o baterista, toda a produção ali musical dos músicos ali, a gente vem numa outra pegada, uma pegada mais forte. Porque o Espírito Santo vai nos tomando, a gente vai, vamos ver. Né, E aí nós viemos agora, eu até vou mudar o Na Guerra. Esse Na Guerra, assim, tem um pouco de lembrança de você, porque você fica, ô na guerra, ô na guerra. De guerra, não sei o que. Aí eu lembro de você, né, porque na guerra, na guerra, arma pra lutar, é de jejum e oração. Revestimento de unção, mata o dragão, corta a serpente e o escorpião. Eita! Usando a espada do varão. Na guerra. Sem jejum e oração não vai, né? Não vai. E aí, e a espada que vem é a espada do varão, que ele te dá, na hora da guerra ele te dá a espada, tá vendo que você tá preparado e... Eu fiquei com uma vontade enorme de ir a Angra, levar uma caravana para Angra, para conhecer lá teu ministério, para a gente estar junto, porque isso é de Deus. Pessoas igual você, a gente está muito raro de ver. As pessoas se aprisionou muito o evangelho em 4 paredes, e o senhor é o cara que não tem essa filosofia. O senhor não aprisionou Jesus 4 paredes. O senhor coloca Jesus para as pessoas indígenas, por exemplo, que ninguém vê. A sua causa é a causa que muitas das vezes não dá visibilidade, porque as pessoas estão procurando coisas para dar visibilidade, para entregar um alimento onde tem uma multidão, para que eles possam fazer, né, o seu engajamento. Ele tá ali só te observando e tá então isso é forte demais o que o senhor planejou, ou seja, o que o senhor tem feito através do seu chamado e através de tudo que Deus te deu. Eu fiquei muito feliz de trazer o senhor aqui, tá bom? Mas eu gostaria, antes de terminar, pedir para o senhor dar uma palavra para esse povo que está ouvindo a gente lá, né, do outro lado da telinha lá. Muita gente vai ver esse canal, vai ter muita visualização. Eu acredito muito que através da sua palavra, para cada um deles, né, vai despertar algo neles, algo tanto na força do físico, para poder se levantar da cama que está do seu leito, e também do mundo espiritual. Olha, eu sou um milagre hoje. Não estaria aqui
se não fosse a obra do Senhor Jesus nas nossas vidas. O que Deus fez, Marquinhos, PL, né, TV Complexo, forte abraço aí a todos vocês. Se não fosse o Senhor, porque Ele realizou coisas na nossa vida que... Da onde que uma pessoa que de repente perdeu tudo, foi a sarjeta, Deus vai lá, pega, coloca na faculdade, forma em direito, dá mais 4 faculdades para ele, vai formando e daqui a pouco coloca na igreja, fazendo a obra, resgatando pessoas, dá projetos na mão, porque essa instituição Alfejusp do Brasil, ela é uma instituição também religiosa, mas é uma instituição que cuida de pessoas. Nós temos vários envolvimentos com pessoas de centro de recuperação, pessoas que fazem, né, ali uma proteção para quem está no álcool, nas drogas, para quem está no crack. Eu tenho pessoas que nós tiramos do crack, das drogas. Nós vamos aos morros, pregamos a palavra, nós vamos lá onde está aquele lá com a arma na mão, aquele que está ali vendendo, aquele que está usando. Nós chegamos na hora. E quando nós chegamos, Marquinhos, Deus faz uma obra muito linda, porque nós damos lugar. Sim. Mas, assim, Deus foi muito maravilhoso comigo, que eu não merecia isso, Marquinhos. Eu não sabia nem que Deus ia fazer isso na minha vida. Por isso eu quero dizer para você, que está agora assistindo esse podcast, aqui no Plano B, Deus tem um plano B para a tua vida. Talvez o plano A não deu certo, mas o plano B vai dar certo. Porque o plano A não era o plano de Deus para você. O plano de Deus para você, para a sua vida, era o plano B. Porque ele deixa você executar o teu plano. E aí você está indo, está executando o teu plano, está pensando que você está indo e tal. E aí quando Deus tem uma promessa em que você cai, que tudo desmorona, aí ele fala assim, parou, cessou. Agora deixa eu trabalhar o meu plano. Rapaz, qual Deus que vai deixar executar primeiro o plano A, que é o plano do ser humano, que ele dá o livre-arbítrio? Sim. O plano do ser humano, Marquinhos, é o plano A. É o plano que ele está pensando que está indo às suas próprias forças. O plano B do Senhor, ele está sempre na retaguarda, Marquinhos. Deus não derruba plano de ninguém, velho. Deus não derruba plano de ninguém. Ele deixa você executar. Ele vai indo. Não, deixa ele. Mas só que assim, quando todo socorro terrestre se finda, Marcos, é aí que Deus começa a operar. Opa, agora é não. E aí ele entrou. Aí o Senhor fez isso comigo. Hoje eu sou, pela infinita misericórdia lá, presidente da instituição, mas é o Senhor acima de tudo. Tenho minhas ovelhas, tenho um ministério lá. Ontem tivemos reunião, ceia do Senhor, coisa maravilhosa. E nós trabalhamos com a juventude. Eu quero te chamar, Marcos. Sim. Um plano assim que está ocorrendo agora, está acontecendo, né? Primeiro é esse aqui. Esse aqui eu agradeço a ti, comunidade, por isso, né? Nós lançamos esse batidão e tá aí, né? Hoje mesmo tá supervisionando as letras. Aí tem essa... Ele te amou demais, o que fez por nós ninguém faz. Te deu seu filho, seu amor e tua paz. Ele te amou e ele nos ama sempre, amor. Amor, amor, amor. Aí vem seu amor, incondicionalmente amor. Porque o amor de Deus é incondicionalmente forte. Só que tem igreja que só quer ficar dentro da igreja. E eu quero fazer um apelo aos pastores para não ficar dentro de igreja. Vai para as favelas, comunidades, que hoje é comunidade. Vai para as comunidades, né, Pélio? Executar exatamente, irmão, o que está no script. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso. É isso que ele pede da verdadeira religião, daquilo que a gente está no altar e é lá fora que as almas estão. Na realidade, quando a gente está dentro de uma instituição, a gente é como se fosse um quartel-general. Ali a gente pega as instruções para vencer o mundo. E é no mundo que está
realmente as almas perdidas, os caídos, os aflitos, os angustiados. E esse amor que você está falando nessa música é o amor que Deus quer que cada liderança tenha através não só da canção, da pregação, mas de fato, de verdade. Você canta o amor, você vive o amor e você pratica o amor quando você faz toda essa atividade que o Senhor tem feito social. Eu fico muito orgulhoso de ver todo o teu crescimento, tudo que o Senhor tem feito na sua vida, e com certeza degraus maiores Deus tem para a sua vida, e assim eu creio. Maravilha. A gente, vamos aí, tá? Quero agradecer a vocês e quero convidar vocês para estar conosco lá em Angra. Bora. Numa resenhazinha. Vambora. De repente, se quiser levar o podcast para lá, para estar assim um dia na beira da praia, fazer esse aqui, podcast. Se é só a mesa pessoas, botar no carro, a gente tá lá em Angra, tá na beira da praia. Isso aí. É só botar a mesa. Olha, tá falado o podcast de vocês. É uma coisa maravilhosa. Tá ficando legal. É o comecinho de coisas que Deus vai surpreender a gente. Então vamos terminar com uma frase aqui então. Se não tem o plano A, tem o plano B. Vambora.